um apostolado, uma ministração para a vida de todos os abençoados, os predestinados a ouvirem essa palavra, essa ministração. Então, Bíblia, papel e caneta, e atentos ao que o Espírito Santo de Deus vai falar. Não atentem para mim, né? Não atentem para a minha roupa, para o meu cabelo, não atentem para a minha aparência, mas por aquilo que sai da minha boca, que provém de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é Espírito e Deus habita em nós, né? E Ele fala através de nós. Glória a Deus. Então vou orar para que os amados recebam o entendimento para a glória de Deus. Querido Deus, eu oro a Ti, Pai, já declarando, Senhor, que a Tua palavra, ela seja revelada, Pai, que não volte para Ti vazia, porque eu estarei pregando, Senhor, a Tua palavra, e que o Teu Espírito traga a testificação aos espíritos predestinados e escolhidos para receberem esta revelação da Tua graça, Pai. Testifica, Pai, com aqueles que são escolhidos e predestinados para a Tua glória. Cumpra todo o Teu propósito, cumpra toda a Tua vontade, segundo a Tua vontade predestinada, Pai. Testifica com os Teus, porque o Senhor conhece os Seus. Glória a Deus. E eu oro para que haja ministração de anjos, ministrando em favor de cada uma das ovelhas que estarão recebendo o perfeito entendimento, a perfeita direção de Deus, em nome de Jesus, e que recebam espírito de sabedoria e de revelação para discernir bem as coisas espirituais das espirituais. É para a Tua glória, segundo a Tua vontade, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Papai. Agora, só falando um pouquinho de mim, né? Estou um pouquinho ruim da garganta, né? Eu não estava ruim da garganta. Hoje eu estou um pouco ruim da garganta. Mas eu acredito que, em nome de Jesus, por fé, iremos concluir essa ministração, né? E também estou com outro probleminha, né? Mas glória a Deus, é um problema muito pequeno à frente do que eu estava, né? Só um pouco falando de mim, do meu tratamento. Eu estou fazendo tratamento para anemia e também tratamento para reduzir hemorragia, né? Então, o primeiro tratamento que eu fiz, ele não deu certo. O segundo está dando certo para a glória de Deus. Então, o segundo tratamento, a medicação, ela é para eu chegar numa menopausa já precoce, né? Então, por conta disso, esse calorão, esse suor, né? Que eu estou aqui. Então, eu estou tomando essa medicação e eu estou até com a toalhinha aqui. Aí, quando vocês verem eu aqui com essa toalha, que está dando uma suadeira, mas isso é um tempo, né? Uma fase. Então, como a medicação, ela causa essas coisas, né? Então, é um pouco incômodo, né? É só para explicar para os irmãos, mas anti-calor, né? Do que sangue, né? Glória a Deus. E os anjos revestidos em carne, né? Ou seja, os anjos de jaleco, também são ministradores de Deus em nosso favor. Então, todas as coisas colaboram e elas contribuem para o nosso bem. E nós desfrutamos e usufruímos de todas as bênçãos vindo do nosso Deus. Glória a Deus. Então, vamos a mais um apostolado. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema, e o nosso tema é: o verdadeiro embaixador de Cristo prega o fundamento da graça, Jesus Cristo. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro embaixador de Cristo, porque assim como tem o verdadeiro, amados, tem o falso. Assim como tem o verdadeiro obreiro, tem o falso obreiro. Tem o verdadeiro embaixador e o falso. Tem o verdadeiro pastor e tem o falso. Tem o verdadeiro apóstolo e também tem o falso. Porque o verdadeiro apóstolo, ele prega a graça de Cristo.
o falso apóstolo, ele não está pregando a graça de Cristo. Assim também como tem também no mundo secular, falsos médicos, né? Falsos legistas, pessoas que fazem fraudes, ou seja, querendo passar por verdadeiro aquilo que é falso. Então, hoje o Espírito Santo está trazendo essa ministração, né? Vai me usar para a glória de Deus, para deixar claro para a sua igreja, que a sua igreja não coma veneno, né? Não coma esse capim seco que é dado pelos falsos embaixadores, amados. Porque existe o verdadeiro e existe o falso. Mas hoje o assunto é: o verdadeiro embaixador de Cristo prega o fundamento da graça, que é Jesus Cristo. Então, o verdadeiro fundamento, amados, não é Jesus de Nazaré, é Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma leitura, 1 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 11. Glória a Deus. 1 Coríntios 3 e 11. Vamos ver aqui o fundamento da graça. Glória a Deus. Porque a graça, ela é aliança para nós, os gentios. Porque a lei, ela foi para os judeus, amados. E nós somos gentios, nascemos debaixo da graça. Então é para nós. E vamos ver, 1 Coríntios 3 e o versículo é o 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, eu só estou lendo o que está escrito e o que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, falou. Ninguém pode pôr outro fundamento. Porque existem falsos embaixadores, amados, que estão colocando outros fundamentos que não é Jesus, né? O ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Então, nós precisamos, a igreja de Cristo, né? Precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus, que ele testifica ao nosso espírito. Porque existem os obreiros fraudulentos, os embaixadores fraudulentos. Porque o apóstolo diz: ninguém pode pôr outro fundamento. Então, existem outros que também estão colocando outros tipos de fundamento, né? Com teologias de homens, segundo a tradição de homens, não segundo o que está escrito, não segundo a aliança da graça de Deus. Então aqui, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então já está posto, ou seja, já está fundamentado. Então qual é o fundamento? Concluindo a parte B, o qual é Jesus Cristo. Então, o qual é Jesus Cristo já está respondendo o que Paulo inicia, que ninguém pode pôr outro fundamento. Então, o que é não colocar um outro fundamento? Não se pode, amados, pregar outro fundamento que não seja Cristo, o ressuscitado. Não se pode mais, amados, pregar Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré, porque a aliança para nós é Cristo, o ressuscitado. E já foi colocado o fundamento, e não pode colocar outro, porque se colocar Jesus de Nazaré, se colocar outro tipo de doutrina, já vão ser dois fundamentos. Então, só há um fundamento na graça de Cristo, que é Jesus Cristo, que é o fundamento da graça de Deus. Então, o verdadeiro embaixador, mas eles têm que estar pregando esse evangelho, tem que estar pregando o fundamento da graça, que é Cristo, o ressuscitado, ou Jesus Cristo. E se pregar o outro, já passa a ser dois fundamentos. E não está escrito que são dois fundamentos, né?
Não está escrito que é Jesus de Nazaré, segundo a carne, e que é Jesus Cristo. É só um fundamento, meus amados. Então, que você receba essa revelação, esse entendimento, que nós não estamos em duas alianças, que nós não temos como escolher a aliança que temos que servir a Deus. Só existe uma, amados. Nós só temos que receber essa revelação e receber esse entendimento e viver por fé, crendo já no que está escrito. Glória a Deus. Porque não é uma opção, é você crer no que está escrito. Glória a Deus. Então vamos ainda mais um versículo que está em 2 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 6. 2 Coríntios 3 e 6. Glória a Deus. Então aqui em 2 Coríntios 3 e 6, o nosso apóstolo, que é o apóstolo que pôs o fundamento, né? Ele nos fez também capazes de ser ministros. Ele quem, amado? Cristo, né? Porque quem estabeleceu os dons ministeriais na igreja? Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo colocou na igreja. Por isso que o apóstolo diz aqui, ele, Cristo, nos fez. Então foi ele que nos fez, amados, capazes de ser ministro de uma nova aliança. Não é numa escola dominical, não é num curso teológico, amados, né? Porque você achar que é um curso teológico é achismo, né? Não é o que está escrito, o que está revelado é que ele nos fez. Ele mesmo nos fez. Fez o quê? Capazes de ser ministro de uma nova aliança. É ele que nos fez capazes, amados, de pregar e anunciar a graça de Deus. Se você prega, se você anuncia a graça de Deus, foi porque ele te fez capaz. Não vem de capacidade do homem, não vem de obras, não vem de méritos, não vem de honra de nenhum homem, mas vem dele mesmo. Como no sistema religioso você é ensinado pelos melhores mestres, né? Falsos mestres que não têm a direção do Espírito Santo de Deus, que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele, Cristo, ele nos fez capazes, ou seja, ele mesmo, capazes de ser ministro de uma nova aliança. Então, para que nós possamos pregar, ensinar, ministrar na nova aliança, tem que ser sido capacitado por ele. A unção, ela vem dele, amados, não vem de homens, não vem de uma escolha. Eu vou levantar um pastor, vou levantar um evangelista, vou levantar um obreiro para estar levando a palavra de Deus. Então, é ele, Cristo, amado. Glória a Deus, não vem de homens, não vem para que o homem não se glorie. Concluindo, ministro de uma nova aliança. Então, se é ministro de uma nova aliança, amados, então as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo, ele vai pregar o quê? A nova aliança. O verdadeiro embaixador não vai mais pregar Jesus de Nazaré. O verdadeiro embaixador não vai mais pregar lei, não vai mais pregar que o homem tem que fazer alguma coisa, porque nós estamos na graça, e na graça, nesta nova aliança, nós vivemos por fé. Então, amados, que possam ter a direção do Espírito Santo de Deus e ter esse discernimento, para que você entenda, amado, se você está ouvindo qualquer alimento que ainda seja da lei, se o ministro está pregando, ele é um falso ministro, ele é um falso embaixador, ele não é um embaixador de Cristo, porque o que o apóstolo diz é que ele nos fez capazes. Ele quem? Cristo, ele mesmo nos fez capazes, porque o que eles estão ensinando no sistema religioso, né? Levanta um líder de célula,
Aí ele vai levantar outros líderes e vai ensinar outros líderes aquilo que ele aprendeu com homens e vai ensinar para homens. Na graça é diferente, amados. Na nova aliança nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tanto o ministro ou o embaixador de Cristo é guiado pelo Espírito Santo de Deus, como as ovelhas que estão debaixo do apostolado desse pastor, né? Está debaixo desse apostolado do evangelista, do profeta, do apóstolo ou do mestre. Então, ele é edificado porque o mesmo Espírito que está sobre o embaixador de Cristo está sobre a vida da ovelha. Então, há uma testificação. E o Espírito Santo de Deus só testifica Cristo, amado. Só testifica o fundamento da graça. Porque aqui no sistema religioso, as ovelhas não recebem a revelação. Porque as ovelhas não estão tendo o entendimento. Não tem a testificação do Espírito Santo de Deus. Porque estão pregando outra aliança. Estão pregando preceitos de homens, filosofias humanas, sabedorias humanas. Não estão pregando o fundamento da graça, que é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele testifica Cristo. Ele testifica agora a nova aliança. Por isso é que o Espírito Santo testifica, porque ele habita na vida do ministro de Cristo, o embaixador, e habita na vida das ovelhas, e há uma testificação, há um mover de Deus. Porque a graça, amados, ela é um mover de Deus na vida dos eleitos e na vida dos predestinados, que recebem essa revelação e reino, começa a gozar em vida, começa a gozar de alegria. Porque que no sistema, amado, não existe essa alegria, não existe esse gozo, não existe essa paz? Porque há uma confusão no entendimento. As ovelhas não têm a revelação da graça de Deus. Então, a ovelha precisa ouvir um ministro, um embaixador de Cristo, um verdadeiro embaixador de Cristo, para que ele receba o entendimento, para que ele receba a direção de Deus, para que ele receba a revelação, o testificar do Espírito Santo de Deus, porque ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, amados, aqui a palavra de Deus está clara que nós não somos ministros da letra. Ou seja, ministro da letra é o que mata. Por que que as ovelhas estão morrendo? Ou seja, elas não têm paz, não têm alegria. Porque estão ouvindo um falso embaixador. Porque elas estão ouvindo a letra, e a letra mata. Ou seja, estão ouvindo a doutrina errada. E a doutrina errada, amados, ela mata. E o verdadeiro embaixador, que prega o fundamento da graça de Deus, né? O apóstolo diz aqui, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, o Espírito vivifica. Então, amados, a letra mata, porque a letra não tem o testificado do Espírito Santo de Deus. E o Espírito, o que acontece? Vivifica. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele traz vida, ele traz gozo e ele traz paz na vida da ovelha que está recebendo a revelação da graça de Deus. Enquanto que a letra, ele não testifica. Por isso que a letra mata, amados. Porque a letra não tem a testificação do Espírito Santo. Mas a graça, o fundamento que é Cristo, vivifica, porque tem a testificação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus pelos que estão ouvindo essa ministração hoje, recebendo esse entendimento, esse apostolado para a glória de Deus. Vamos ainda aqui em Coríntios, mas vamos em 1 Coríntios agora. O capítulo é o 1 e o versículo é 23. 1 Coríntios, o capítulo é o 1,
O versículo é o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós, ou seja, quando Paulo está falando nós, ele está dizendo que é ele e os irmãos lá de Coríntios, né? Mas Paulo já morreu, mas os irmãos de Coríntios também já morreram. Mas a igreja acabou? Claro que não. Deus levantou outros ministros, né? Outros pastores, outros apóstolos, outros evangelistas, outros profetas. Então, Paulo diz aqui, nós pregamos a Cristo crucificado. Então nós, amado, eu, prego Cristo o crucificado, ou seja, prego Jesus Cristo, amado, o ressuscitado. Então, o verdadeiro embaixador, levantado verdadeiramente por Deus, ele prega Cristo o ressuscitado. Se não prega, está pregando letra, que está matando as ovelhas. Se está pregando lei, fazendo as ovelhas viverem em nível de escravidão, então, e pregando para a carne, então, não está se incluindo em um verdadeiro embaixador, e sim em um falso, porque aqui o nosso apóstolo, se incluindo, nós pregamos a Cristo crucificado. Então nós, hoje eu prego a Cristo crucificado, amados, e não Jesus de Nazaré, que veio na carne, né? E ele veio para os judeus e cumprir a lei, amados. Então, nós não somos seguidores de Jesus de Nazaré. Amém? Nós não imitamos, porque imitamos a Paulo, porque Jesus ele foi o nosso substituto. Glória a Deus. Então, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a graça a qual nós pregamos, Paulo disse que era escândalo para os judeus e também loucura para os gregos. Por que é escândalo, amados? Porque na graça não se cumpre mais ordenanças e não se cumpre mais mandamentos. Por isso que é loucura você chegar para uma pessoa e dizer que ela não tem que fazer campanha, que ela não tem que pagar preço, que ela não tem que barganhar, que ela não tem que se batizar, e que ela não é salva porque tem que aceitar Jesus, ou ela não vai para o inferno porque ela não precisa aceitar Jesus. Isso é uma loucura, amado. Para eles que não têm revelação e não têm entendimento, como Paulo diz, é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então, esse evangelho, essa graça, esse fundamento que é Jesus Cristo, é considerado como escândalo, como loucura, porque uma pessoa até falou para mim, mas aonde não vai fazer, não vai pagar preço? Eu evangelizei uma moça, né? Porque eu sempre faço evangelismo de rua, e aí eu convidei essa moça, ela disse, mas não faz campanha, não tem que pagar preço. Eu disse, não, amada, você já é abençoada, né? Você não tem que pagar preço, Jesus já pagou por você. Você não tem que fazer, você tem que crer e receber por fé. E ela achou assim ficou escandalizada. Ela achou uma loucura ter que congregar e não fazer nada. E na verdade, amados, nós descansamos, porque a graça, ela é isso, é um descanso para nós, né? Sendo que na graça nós aprendemos com Deus que temos que viver por fé, né? Não é viver desconfortado, né, na questão da fé. A fé nós temos sim, amados, que viver e praticar fé e colocar a fé em prática. Mas não relevante às coisas espirituais. As coisas espirituais já estão consumadas, então é considerado loucura, é considerado escândalo para eles, porque nós estamos oferecendo e pregando a graça, né? Na verdade, a pessoa aceitando ou não, eu falei o termo oferecendo, porque a gente está falando da graça de Deus.
Mas na verdade, eles aceitando ou não, já estão, amados, salvos. Os que são ovelhas já estão abençoados, né? Já estão em Cristo, justificados, santificados no Espírito. Nós pregamos para que a pessoa reine em vida, receba o entendimento, porque recebendo o entendimento, a ovelha fica livre, né, do sistema religioso e passa a reinar em vida, passa a comer desse alimento de pastos verdejantes e não mais de capim seco. Então nós vamos fazer uma leitura ainda aqui em Coríntios, mas agora em 2 Coríntios, o 5, o 19 e 20. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Glória a Deus. O 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, Deus confiou a nós, ministros, os verdadeiros ministros de Cristo, o verdadeiro embaixador de Cristo, que prega o fundamento da graça, que é Jesus Cristo, o que ele entregou, amados. Ele entregou o ministério da reconciliação, ou seja, não imputando aos homens os seus pecados, nos confiou a mensagem da reconciliação. Então ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Se tem embaixador, né, se tem um pastor, um apóstolo, né, um evangelista, um obreiro pregando condenação para a carne das ovelhas, então, amados, fica claro que é um falso embaixador e não é um verdadeiro embaixador, porque o apóstolo Paulo diz que nos confiou. Quando ele diz nos confiou, ele está falando com a igreja e se incluindo ele mais a igreja. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Paulo já morreu, mas os pregadores da graça, Deus tem levantado, amados, né? Deus tem levantado muitos estados hoje, a graça tem sido expandida aí. Deus tem levantado muitos obreiros, muitos embaixadores, né? Onde não tinha MGA, agora já tem, né? Aqui em Manaus só era um, aí agora somos dois, né? Bairros diferentes, bairros longe, bairros distantes. Então, Deus tem levantado, amados. E não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. É propósito de Deus. Porque eu não orei para mim ser uma pregadora da palavra de Deus, para mim ser evangelista, para mim ser pastora. Eu não pedi, e as coisas foram testificando, né? O Espírito foi testificando que era isso realmente. Então ele que capacita, né? Porque é propósito dele, e o propósito dele ele cumprirá, porque ele cumpre toda a sua vontade. Glória a Deus. Então aqui ele deixa claro que somos ministros, verdadeiros ministros. Eles pregam a reconciliação e não a condenação. Então o verdadeiro embaixador prega a reconciliação. O 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, amados, somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, somos representantes. Ou seja, eu sou representante de Cristo, eu posso chegar aqui e falar de mim? Não, amados. Se eu sou embaixadora de Cristo, eu tenho que falar o quê? Cristo. Embaixador quer dizer representante. Então, eu chego aqui e eu vou falar dele. Eu sou embaixadora dele. De quem? De Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que nós, agora na graça, somos esses embaixadores de Cristo. Não da letra, amado. Não da lei.
não de Jesus de Nazaré, porque a lei mata, a lei tem condenação, né? E a graça não, amada. Recebemos o Espírito, né? Recebemos o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Então, não é de homens, amados, não é da escola bíblica dominical, não é de curso teológico, que passa aqui um panfletinho, uma apostila para te ler e para te passar o que está ali. Não, amados, é do que Cristo já fez, né? E ensinar para a igreja de Cristo, a nova aliança, o fundamento da graça, que é Cristo. Glória a Deus. O 20, né? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, amados, quando é que o apóstolo Paulo diz que rogo para que vos reconcilieis com Deus, nós já fomos reconciliados no Espírito. E ser reconciliado agora na graça, ainda ser verbo presente ou futuro, né? É na questão do entendimento. Quando você recebe a palavra, o Espírito Santo testifica. Então você recebe a salvação da mente, ou seja, você recebe a salvação da mente, a reconciliação com Deus. Ou seja, que reconciliação é essa? Ou seja, se você não entendia, não compreendia, estava distante, tipo, você estava ocupado com ordenanças e mandamentos para praticar, fazer campanha, você estava ocupado com isso, não estava tendo uma reconciliação com Deus, diretamente com Deus. Então agora você passa a ter essa reconciliação com Deus no entendimento, mas é na alma, porque o Espírito já está totalmente reconciliado com Deus, santificado, justificado. Por isso que na graça não tem condenação. Por isso que o verdadeiro ministro, ele prega para o espírito das ovelhas, que recebeu o ministério da reconciliação. E quem está pregando lei, quem está pregando ainda a letra, então esse está pregando para a carne, para a lei carnal ainda, para as ovelhas. Por isso há um jugo, há uma condenação, porque na graça, amados, não tem condenação. O que tem na graça é exortação, né? Uma exortação, porque o nosso inimigo agora na graça, ela é a carne, né? Ela é a natureza adâmica, porque isso nós já herdamos essa natureza adâmica. Não tem oração para tirar a natureza adâmica, né? Se você quer deixar de ter a natureza adâmica, então já vai ter o passaporte garantido para subir, porque a natureza adâmica, ela é terrena e ela acaba aqui mesmo, no pó, na terra, né? Então nós é que temos que ter a sabedoria do Espírito Santo, andar no Espírito, sendo guiados por Ele. Então nós recebemos esse entendimento, nós recebemos essa revelação da graça de Deus para ensinar e para passar para as ovelhas, amados, a reinar em vida no Espírito. Por isso que Deus levantou verdadeiros embaixadores da sua graça de Cristo, que pregam o fundamento da graça de Deus. Louva a Deus pela vida dos eleitos, dos abençoados que recebem essa revelação e que também pregam também essa revelação da graça de Deus. Glória a Deus. Vamos ainda ler Romanos 4 e 7. Aliás, é Romanos 10 e 4. Romanos 10 e 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, o verdadeiro embaixador da graça de Cristo, o verdadeiro embaixador que prega o fundamento da graça de Deus, ele precisa
ter base bíblica para ensinar as ovelhas. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Só estou lendo o que está escrito. O que a ovelha tem que fazer? Crer, não questionar, amados. Porque nós não pregamos doutrinas de homens. Nós não pregamos doutrinas do MGA. Eu faço parte do MGA Manaus 2, que é o Ministério Graça e Apostolado, mas eu não tenho doutrinas do ministério. Eu não tenho minha própria doutrina. O que eu prego é a graça que está revelada e escrita. Nós só temos que crer como está escrito e receber por revelação como está escrito. Então, se o fim da lei é Cristo e justiça para todo que nele crê, então o verdadeiro embaixador prega a graça de Cristo, porque não existe mais lei, amado. Não existe mais letra, não existe mais condenação. Mudou, chegou o fim. Então agora na graça, nós não estamos mais debaixo da lei, amados. Estamos debaixo da graça. A lei acabou, a lei terminou. Glória a Deus. Então, os verdadeiros embaixadores da graça de Cristo pregam o fundamento, amados, da graça, que é Jesus Cristo, porque foi Ele que cumpriu, amados, a lei, e o fim da lei é Cristo. Glória a Deus. Então, é isso que nós pregamos, é isso que nós anunciamos, e é isso que o Espírito Santo testifica, amados, na vida dos eleitos, dos predestinados, para receberem a revelação da graça de Deus desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de eu nascer, Deus já havia me escolhido e havia me predestinado. Quando eu nasci, eu não sabia que eu era uma escolhida e uma predestinada. Eu só soube que eu sou uma escolhida e predestinada quando eu recebi a revelação, quando eu recebi o testificar. Para Deus não fez diferença, porque Ele já sabia o plano que Ele tinha para mim, né, de bem e não de mal. Então, no tempo de Deus, a vontade dele se cumpriu. No tempo de Deus, o plano, a obra perfeita dele se cumpriu. Mas ele já havia escolhido e já havia predestinado. Então, amados, que os amados recebam essa revelação da graça de Deus, o testificado do Espírito Santo de Deus, que são escolhidos antes da fundação do mundo. E que o tempo de Deus seja esse testificar através desse apostolado, porque a primeira revelação que eu recebi, eu estava procurando sobre batismo, né? Eu estava procurando uma igreja para congregar em graça, que eu já tinha saído da lei, mas eu não tinha o entendimento do apostolado. E eu estava procurando sobre batismo. Eu digitei batismo e eu cheguei no Ministério Graça e Apostolado, no site. Então, foi a primeira revelação que eu recebi. E na mesma hora houve o testificar. Então, esse momento foi o meu momento, né? Foi o tempo de Deus, que dali para frente eu recebi a revelação da graça de Deus. Por isso a importância de pregar. Por isso a importância de compartilhar os links. Por isso a importância de nós estarmos evangelizando, de nós estarmos pregando. Porque o nosso trabalho ele não é em vão, amados. Ele é no tempo de Deus. Porque talvez você tenha evangelizado, tenha pregado para alguém e essa pessoa não recebeu a revelação. Mas no tempo certo, até se você entregar para ela um panfleto, ela recebe, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica na hora, né? E uma vez que ele testifica, pronto, selou a ovelha. E a ovelha passa a receber as revelações da graça de Deus. Então, é no tempo de Deus. Foi desde antes da fundação do mundo? Foi, mas houve um tempo certo para que eu recebesse essa revelação. Assim há também na sua vida, na vida daqueles que
você entrega um panfleto, na vida daqueles que você está evangelizando, que você está pregando, que também você está ensinando, no tempo de Deus vai funcionar, porque não depende de nós, depende do tempo daquele que já predestinou na vida das ovelhas. Glória a Deus. Vamos ainda ver Hebreus 6, 1 e 2. Glória a Deus, que a minha garganta está cooperando. Glória a Deus. Os perigos espirituais, né? Hebreus 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus. Então aqui, o verdadeiro embaixador de Cristo, que é o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele está trazendo o quê? Uma exortação, amados. Ele não está condenando as igrejas, porque quem está no sistema religioso praticando as obras da lei, ele só não está reinando em vida, amados. O que existe é exortação, não é condenação. Então, é isso que precisa, as ovelhas precisam receber esse entendimento. E a revelação é para você reinar em vida, o apostolado. Ou seja, essa exortação, ele diz, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. Então, deixando, amados, a doutrina de Cristo, ou seja, a doutrina de Jesus de Nazaré, porque o fundamento da graça é Cristo ressuscitado, né? O início da aliança não era ainda Jesus segundo a carne, porque só consumou com a morte, né? Com a morte foi consumado, ainda não estava consumado, só estava consumado quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele exorta a deixar a doutrina de Jesus de Nazaré, amados. E ele exorta também, prossigamos para a perfeição, ou seja, prossiga, amado, para o conhecimento da graça do apostolado, né? Prossiga, primeiro deixe, depois prossiga. Para quê? Podemos perguntar. Aí Paulo responde, para a perfeição. Então é para a perfeição, amados. Perfeição de quê? Do entendimento, a perfeita direção de Deus, o perfeito entendimento de Deus. Você discernir as coisas espirituais e não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas. Ou seja, Paulo exorta a não lançar de novo, ou seja, não obrigue as ovelhas a praticarem mais obras da lei, né? Não há mais necessidade, então há uma exortação. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo, ele exorta a igreja, traz exortação, traz edificação, traz o aperfeiçoamento, edifica a igreja, mas e não condena. Glória a Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo está exortando e está ensinando. Então, é isso que o verdadeiro embaixador de Cristo, o verdadeiro ministro deve e precisa ensinar. O 2. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e o juízo eterno. Ou seja, não lançar de novo, amados. Então, o verdadeiro embaixador não está molhando mais a carne das ovelhas. Amém? Não precisa, amado. Não é necessário. É desnecessário. Então, Paulo aqui exorta, né, a igreja a não lançar de novo esses fundamentos. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo, ele não está mais praticando obras mortas e nem levando as ovelhas a praticarem mais obras mortas, porque serão 2 fundamentos e só há um fundamento na graça, e esse fundamento é Cristo, o ressuscitado, Jesus Cristo. Então, deixando os ensinamentos elementares da doutrina
de Jesus de Nazaré, que é Cristo, Jesus na carne, na sua manifestação. Então essa é uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja. E uma exortação também, amados, para os ministros. Então, se está batizando, se está levando as ovelhas a cumprir ordenanças e mandamentos, então é um falso embaixador, não é um verdadeiro. Por isso que a ovelha precisa desse aperfeiçoamento, né, no seu entendimento, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ouvir errado, vai receber errado, amados. Deus vai permitir o espírito do erro. Então, a ovelha não tem o testificar. Por isso, precisamos ouvir o embaixador da graça de Cristo, o verdadeiro, porque tem o verdadeiro e tem o falso. Vamos ler Gálatas 3, 26 ao 28. Gálatas 3, 26 e 28. Gálatas 3, 26 e 28, até o 28. Todos vós sois filhos de Deus. Vós, ele está incluindo a igreja, né? Ele está falando com a igreja. Aqui é a igreja de Gálatas, mas nós somos a igreja também de Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. Então é pela fé, amados. Hoje, na graça, nós vivemos pela fé em Cristo. Não é mais em Jesus de Nazaré. Porque na lei, a ovelha precisava cumprir, precisava fazer. Na graça, fé em Cristo, Jesus. Então nós somos esses filhos de Deus agora, predestinados, que vivemos por fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, ou seja, o 27, que fostes batizados em Cristo, vos revestistes em Cristo. Então nós já fomos batizados em Cristo e já nos revestimos de Cristo. Se o falso embaixador está dizendo que você precisa molhar a carne para você ser salvo, então já vimos e entendemos que é um falso embaixador, porque só há um fundamento, amados, na graça, que é Cristo. Então passa a ser dois fundamentos, ou seja, está falando de Jesus de Nazaré, que ainda cumpria a lei. Então, na graça, nós não cumprimos mais, amados, nenhum tipo de ordenanças. O 28, dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Então não há mais diferença agora na graça, amados. É macho, fêmea, né? Se é judeu, se é gentil, nós somos um em Cristo. Então agora na graça acabou a confusão, amado. Por isso que você entendendo, recebendo a revelação do apostolado, acaba a confusão, amados. Porque a graça sem apostolado é confusão. Porque o apóstolo diz que somos um, somos todos um. Então agora, tanto o judeu está em Cristo, os gentios estão em Cristo, seja macho ou fêmea. Porque o que Cristo fez foi pelos espíritos das ovelhas. Então, fêmea ou macho é coisa da carne, amados. Nós somos revestidos de carne, ou macho ou fêmea. Então não existe essa teoria de que não tem pastora feminina, né? Do sexo feminino, aí do sistema religioso. Eu sou muito abordada com isso, né? Os amados sabem que eu tenho um ministério evangelístico. Pelo fato de eu ser pastora e também ser evangelista, eu sou muito atacada, tanto como evangelista também como pastora, porque eles me detonam. De vez em quando eu apago alguma coisa lá que eles escrevem para mim, eles vão lá no meu message e me detonam também. Quando eu não respondo lá na mensagem, eles vão lá no meu message
Então, amados, estão olhando para a carne, estão olhando para a aparência. O verdadeiro embaixador de Cristo não prega para a carne, não olha para a carne, né? Não existe doutrina na graça que mulher não possa pregar, que mulher não pode ser pastora, porque a unção está no Espírito. Lembra que eu disse que eu não sabia quando eu nasci, ainda não tinha sido revestida em carne, Deus já havia feito um propósito e no tempo certo se cumpriu. Então, amados, eu já nasci, no meu espírito já havia unção, a unção já estava, havia uma predestinação da parte de Deus. Então, na graça não olhamos, né, segundo a carne. Na graça nós olhamos o que Cristo já fez. Glória a Deus. Então, para que a gente entenda melhor, vamos ler 2 Coríntios 5 e o 16, né? Que fala sobre não conhecer ninguém segundo a carne. 2 Coríntios 5 e 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora não conhecemos desse modo. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo, amado, não conhece as ovelhas segundo a carne, não coloca carga, não coloca fardo, não coloca condenação, não coloca jugo na vida das ovelhas, porque nós não pregamos a letra, não pregamos doutrina de homens, vãs filosofias e humanas, de tradições humanas. Pregamos o que? Cristo, o ressuscitado. Pregamos o fundamento da graça. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo prega o fundamento da graça, que é Jesus Cristo, e não conhece ninguém segundo a carne. Ou seja, se é macho, se é fêmea. Porque aquela mulher ali está pregando, está ensinando. Ninguém conhece na graça, amados. Ninguém segundo a carne. Se é sexo, se está com... ela é pregadora, ela está mal vestida, ela não está bem arrumada, porque o sistema padronizou, né? Porque um pastor tem que estar de paletó, gravata, sapato todo engraxado, todo brilhando, entendeu? Então, só vê roupa, só vê fora. Mas Deus vê o coração, amados. A obra de Deus foi feita para o nosso espírito, as coisas espirituais. Na graça pregamos para o espírito das ovelhas. Não conhecemos ninguém segundo a carne. Glória a Deus. E vamos ler agora Colossenses 1 e 23. Vamos já concluir. Colossenses 1 e 23. E se é permanente fundador e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então está claro aqui que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, foi feito ministro, né? De quem? De Cristo. Então nós que somos os que imitamos a Paulo, nós devemos pregar quem? Cristo. Porque ele aqui fala, aqui na parte A, se é que permaneceis fundamentados, ou seja, se é que permaneceis fundamentados, ou seja, o fundamento quem é? Cristo, na fé, e não vos deixando afastar da esperança. Então, não deixando afastar da esperança. E qual é essa esperança? Do Evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura. Então, a esperança do Evangelho que foi pregado a toda criatura é Cristo, amado. Então, não deixando afastar, ou seja, não deixando sair do fundamento, não colocando outro fundamento, que é Cristo. Então, não deixa afastar, não deixa sair do apostolado. Ou seja, não saia desse entendimento, não saia da direção.
Porque se você sair dessa direção, amados, Deus vai permitir o espírito do erro e você não terá a testificação, não terá o entendimento, né? E Deus permitirá o espírito do erro. Então aqui o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ouviste, ao qual foi pregada a toda criatura, ele diz que é Cristo. Então Cristo é o evangelho, glória a Deus, a qual Paulo foi feito ministro, ou seja, ministro do evangelho, ou seja, ministro de Cristo, porque o evangelho que Paulo está falando é Cristo, ou seja, Paulo fui feito ministro, ou seja, ministro de Cristo. Então esse evangelho é Cristo, amado, não deixando afastar, ou seja, a esperança do evangelho, não deixando afastar a esperança que é Cristo, amados, glória a Deus. E vamos concluir em 1 Coríntios 9, o 14 e 16. Já vamos finalizar, estamos no horário. 1 Coríntios 9, 14 e 16. O 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, assim também ordenou o Senhor. Então, Paulo aqui está trazendo a direção para a igreja. Ele está trazendo a direção para os ministros de Cristo, os verdadeiros embaixadores. Assim ordenou quem? O Senhor, aos que anunciam o Evangelho. Ou seja, Paulo não disse que o Evangelho é Cristo. Poderia ficar assim. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam Cristo. Anunciam a Cristo. Que vivam do Evangelho. Então, ou seja, quem prega, que ensina a Cristo, ou o Evangelho de Cristo, ou a graça, que viva do Evangelho. Ou seja, que viva essa graça. Se você não conhece ninguém segundo a carne, prega isso, você tem que viver isso. Então, viver do Evangelho é viver daquilo que você prega, daquilo que você ensina, para que você também seja participante, como ele fala na sua palavra. Então, o Senhor também aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, ou seja, vivam desse fundamento que é Cristo, vivam daquilo que você prega, daquilo que você ensina, que você viva essa graça. Então é diferente, amados, de você ouvir a graça e de você ser participante da graça, né? Muitos ouvem, já passaram muitas pessoas aqui e já ouviram, mas muitos também não permaneceram, então não estão participando da graça. Então que você ensine, que você prega, mas que você seja participante, ou seja, que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho, ou seja, sejam participantes de Cristo. E no 16, ainda aqui em 1 Coríntios 9, agora o 16, para nós concluirmos o apostolado. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo diz, quando anuncio o Evangelho, ou seja, quando eu anuncio a Cristo, amado, porque ele mesmo falou que o Evangelho é Cristo. Quando anuncio o Evangelho, ou anuncio a Cristo, não tenho do que me gloriar. Por que o apóstolo Paulo diz que quando ele anuncia Cristo, quando ele anuncia o Evangelho, ele não tem do que se gloriar? Porque ele não chega como no sistema, o pastor já chega, hoje eu orei 2 horas da manhã, eu levantei de madrugada, hoje eu já fiz meu devocional, hoje eu já orei por alguém, já fiz isso, já fiz aquilo. Ou seja, o homem se gloria, porque ele acha que lá no sistema, no entendimento dele, quanto mais ele faz, mais Deus vai fazer. Ou seja, fazer na questão de pagar preço. Então o apóstolo Paulo diz, não tenho do que me gloriar. Ou seja,
se gloriar dele mesmo, amado, porque ele não está pregando sobre ele está pregando sobre Cristo, ele está pregando sobre o Evangelho. Então, o verdadeiro embaixador de Cristo, ele não dá sermões falando somente dele, porque se ele for pregar dele, falar da letra, falar da lei, não há testificação. Então aqui Paulo não se gloria, porque ele não fala de si, ele fala de Cristo. Glória a Deus. Não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ou seja, a obrigação de Paulo é o quê? Passar o que está escrito. E quem testifica? O Espírito Santo de Deus. Então, ele não tem do que se gloriar. A obrigação dele é passar o que está escrito. E qual é a minha obrigação? Qual é a sua obrigação? É passar como está escrito e a glória de Deus. O Espírito é que vai testificar. Porque não depende somente de eu pregar, amados. Depende do Espírito Santo testificar. Por isso que a glória é de Deus. Paulo não tem de que se gloriar. Por isso que nós não nos gloriamos, os ministros de Cristo. Porque não pregamos nem falamos de nós. Pregamos, falamos de Cristo, falamos dele. Por isso que a glória é dele. Glória a Deus. Pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ou seja, ai de mim se não anunciar Cristo. Porque se só existe um fundamento, ai de mim se anunciar outro fundamento. Ai de mim se colocar outro fundamento. Se eu colocar um outro Cristo. Se eu colocar um outro Cristo segundo a carne, amados. Ai de mim. Então, ai daquele que prega outro evangelho que não é Cristo ressuscitado, que não é o fundamento. Sendo assim, é um falso embaixador. Por isso, hoje o nosso estudo foi sobre o verdadeiro embaixador de Cristo, prega o fundamento da graça, que é Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida dos eleitos, pela vida dos abençoados. Essa é a graça e esse é o apostolado e graça e paz. E aplauda ao Espírito Santo de Deus pela sua palavra e pela sua revelação e pela sua testificação essa noite. Em nome de Jesus.